meditar hoje no livro de Salmos. Salmo 37, do verso 1 ao verso 5. Depois iremos mencionar também o 16, o verso 18, o verso 19, o verso 23, o verso de número 25. Amém? Se você está aqui conosco, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Salmos, de número 7, número 37, verso 1 ao 5. Tá aí na descrição desse vídeo, não sei se tá bem aí o áudio, mas vamos meditar. Amém? Salmo número 37 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados com a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Interessante que a palavra prosperidade, ela quer dizer recursos, bens, posses, abundância, fartura, progresso, capital, felicidade e entre outras coisas. Porque o justo é próspero. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Servimos a Deus não pelaquilo que Ele pode nos oferecer, mas devemos. Nosso irmão Jefferson está dizendo aqui que o áudio tá bom. Amém, meu irmão. Devemos servir ao Senhor por aquilo que Ele é. As igrejas, algumas denominações, algumas vertentes teológicas moderna da teologia, algumas denominações, é famosa por pregar a teologia da prosperidade, onde se tem metas, tem objetivos de trazer prosperidade para os seus fiéis. Existe um grande envolvimento de alguns obreiros e passa a imagem que todo aquele que serve a Deus ou tem intimidade com o Senhor, ele deve ser próspero. Porém, o que é prosperidade na Bíblia Sagrada? A Bíblia vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O justo perante a Bíblia, a gente vai ver lá Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, né, que Deus chamou Abraão para Abraão sair do meio da sua terra, no meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Quando Deus chamou Abraão, Deus o fez a chamada e disse que ele iria ser próspero, que ele iria ser abençoado e abençoaria outras nações. Porém, Deus chamou. Deus não disse a ele que ele iria ter as coisas fáceis. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, né? Livro de Gênesis capítulo 12,
Nosso irmão Robson também está nos acompanhando. Acho que eu vou botar a tela um pouquinho mais próximo, para que a gente possa ficar mais o áudio. Deus chamou assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas assim, abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Então a gente vai ver que Abraão, ele era justo. Ele foi um homem que deixou toda a sua bagagem, toda a sua herança, a qual ele poderia ter com a sua família, e foi para um lugar que Deus iria mostrar a ele, e somente com chamado. A gente vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, que a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Eu estou usando a Bíblia apologética. Essa Bíblia não é a que eu uso no meu dia a dia, mas ela tem uma letra maior. Então aqui estamos usando agora. É a Bíblia apologética. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Vamos lá. 4, 1 ao 3 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão ele foi justificado porque ele foi obediente. É melhor ser obediente do que ter prosperidade financeira, prosperidade terrena. A gente vai ver também que Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, 2 ao 9, que Zaqueu ele era um homem bem visto financeiramente pela sociedade, porém ele era rico aqui na terra e miserável no céu. Tem pessoas que têm bastança de recurso, têm bens, porém são pessoas que não conhecem ao Senhor, que não têm intimidade com Deus. A gente vai ver que o salmista disse, aqui voltamos para o livro de Salmos, de número 37, onde a gente fez a leitura: confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, verdadeiramente serás limpo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aí diz aqui, ó: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas dos ímpios. A gente vai ver que o salmista, o salmista aqui, ele olhou, ele observou a prosperidade do ímpio. A gente vai ver isso lá no Salmo de número 73. Salmo 73, verso 3 diz assim: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque há aperto na sua morte, mas firme está a sua força.
não se achem em trabalho como outros homens. Por isso a soberba cerca como um calor, vertente de violência como de ardor. E ele vai prosseguindo, e no verso 16 assim, ó: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ou seja, a prosperidade terrena, os bens financeiros, se não vier do Pai Celeste, se a gente não estiver procurando primeiro o reino dos céus, não adianta nada aqui na terra. O nosso alvo tem que ser o céu. A gente vai ver isso, né, na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a gente precisa primeiro procurar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente vai ver que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, que o Senhor diz que lá estava Pedro e tinha um homem na Porta Formosa, estava mendigando, pedindo esmola. Pedro e Tiago e João poderia dar uma moeda. Pedro e Tiago poderia lhe oferecer outro recurso financeiro. Aquele homem estava numa porta estratégica, na Porta Formosa, era uma porta que tinha mais pessoas passando por ali. Era uma porta diferenciada, e interessante que ele estava nem dentro e nem fora. Ele estava na porta. Porém, todos os dias pessoas lhe colocavam ele naquele lugar, e ele estava naquela situação dia após dia, porque o que ele precisava realmente não era de dinheiro, não era de esmola, não era algo material, mas era riqueza espiritual. Quando Pedro fitou os seus olhos e disse para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Os tornozelos daquele homem se formou, se colocou de pé, e ele ficou novamente ali naquela situação, em pé, demonstrando que a riqueza material, ela é passageira. Os bens aqui acumulados aqui na terra é algo passageiro. A Bíblia nos ensina que temos que procurar o tesouro do céu, comunhão, intimidade, busca, oração, jejum, viver numa vida pautada em recurso financeiro, onde o ladrão pode roubar, aonde a traça pode corroer, aonde o ferrugem pode minar. Nossos bens têm que estar voltados para o céu. Somos mordomos da casa de nosso Pai, da casa de Deus. Somos apenas administrador dos bens que Deus nos dá. O que adianta pedir a herança do Pai? O que adianta pedir aquilo que é por direito nosso e sair por ao mundo afora? Tem pessoas que, quando estão num patamar de vida onde tem abastança, onde tem recurso, onde tem capital, quando estão prosperando, esquece da mão do Senhor. Aquele filho pródigo, ele só conseguiu lembrar da casa do seu pai novamente,
quando estava faltando recurso financeiro, quando ele estava numa situação crítica, ele analisou, refletiu e disse: na casa do meu pai, os seus empregados têm o que comer e eu estou aqui desejando as bolotas dos porcos. Ele colocou no seu coração que ia se levantar daquele lugar, disse que pecou contra o céu e a terra e já não era mais digno de ser chamado filho do seu pai, mas ele queria ser tratado apenas como um servo. Mas o pai, olhando para aquele seu filho que errou, que pecou, o seu pai logo foi ao seu encontro para lhe abraçar. O seu pai logo foi ali para lhe beijar, porque a gente bem sabe que o costume era de apedrejar. Tem pessoas que não conseguem olhar e ver que o filho pródigo está voltando para a casa do pai. O pai, ele quer a melhor roupa, ele quer uma aliança no dedo do filho. A aliança mostra responsabilidade, mostra fidelidade para com alguém. E aquele filho estava sem provisão, sem a sandália, sem um conforto, sem as vestes. E o pai pediu para que fosse colocado sandália nos pés, uma nova vesta, e deu aliança novamente para aquele filho que tinha se perdido. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele confiou em Deus dentro do seu coração, quando Deus pediu para que ele colocasse o seu filho, sacrificasse o seu filho. Ele tinha em mente que Deus poderia fazer ressuscitar, como a gente vê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 ao versículo 18. Vai dizer que Abraão, ele tinha em mente que Deus poderia ressuscitar. Mas Deus é aquele que supre a necessidade. E Deus, naquele momento, colocou um cordeiro para ser sacrificado ali naquele momento. O homem, ele é cheio de inquietação. Ele é cheio de inquietude, onde a fé e a esperança é colocada à prova. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que Deus nos presenteou com a graça, o dom, o presente da salvação. Se a gente olhar somente para a prosperidade e não ver aquilo que Deus está, que a maior prosperidade é ter a presença do Espírito Santo, a gente não vai ter certeza e convicção da nossa fé. Se a gente for olhar para essa teologia da prosperidade, a gente vai ficar frustrado. Porque o próprio Senhor, quando ele foi pedir a casa para fazer o banquete para a última ceia, ele pediu emprestado, ele pediu para alguém ceder a casa. Olha aí que o próprio Filho de Deus, ele necessitava de recursos, porém ele sabia que ele tinha um Deus, que era o dono do ouro e da prata. A nossa vida não pode estar pautada em bens materiais, porque primeiro temos que buscar o reino dos céus. Essa teologia da prosperidade, todo crente ele é abençoado, onde ele colocar a planta do seu pé. Porém, é necessário que ele trabalhe, que ele busque, que ele coopere. A palavra do Senhor vai dizer que em Romanos 8 e 28 vai dizer que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que são chamados por Deus. Vai dizer bem a palavra do Senhor que Deus é o Deus que supre a necessidade. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 13 e 15, vai dizer que o povo estava no deserto e estava clamando e sentindo falta do Egito, porque no Egito tinha pelo menos cebola para ele comer e tinha cemitério para que eles pudessem ser enterrados. Então Moisés ali clamando, angustiado, porque eles não estavam provando a Moisés, mas sim a Deus. Moisés clamou e Deus atendeu o seu pedido, dizendo que iria mandar maná do céu para suprir a necessidade do seu povo ali na terra. Naquela travessia, aonde o povo poderia fazer em 7 dias, o povo passou 40 anos para que o espírito da escravidão fosse quebrado, neutralizado, tirado do povo de Israel. Porque muitas das vezes estamos escravos do nosso velho eu. Estamos escravos das coisas seculares do mundo e queremos viver uma vida de meta e de objetivo, onde os bens materiais estão ficando além da família, está ficando além do nosso culto doméstico, onde não se tem mais busca, onde somente estamos preocupados em ter para aparecer. Nas redes sociais existe uma febre onde tem pessoas que não conseguem postar. Sabe qual é a maior ostentação e ninguém posta no Facebook? É quando você vai no supermercado e com teu dinheirinho, um pouco dinheiro que você tem, você faz uma feira para passar o mês e você tem aquilo que você quer. Isso é ostentação. Ostentação não é ter uma vida pautada em coisas materiais. Deus, ele morreu na morte de cruz para que você fosse salvo, para que você fosse lavado, para que você fosse remido, para que você fosse transformado pelo seu sangue carmesim. Ele não te chamou para você viver de aparência, para que você pudesse, para que você colocasse mais as coisas terrenas. Não. Deus te chamou para você ser igreja, para você ser tabernáculo, para você ser templo e morada do Espírito Santo. Tenha cuidado com esses profetas, com denominações antibíblicas, onde tem pessoas que estão fazendo corrente de oração e quando você comenta pedindo oração, as pessoas dizem que está na campanha do Salmo 91 e você tem que depositar R$ 91 na conta do profeta. Vigie. Na antiga aliança, só quem poderia entrar no tabernáculo, fazer o sacrifício, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era responsável em entrar uma vez no ano para fazer o sacrifício por ele e por toda a nação. O tempo do sacrifício se passou. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje você já não precisa mais do sacerdote, do sumo sacerdote da antiga aliança, porque você já tem um novo, o sumo sacerdote, que entrou uma vez lá no templo, no Santo dos Santos. E eu e você podemos entrar. Aquilo que era uma nuvem, aquilo que era apenas uma sombra, agora está claro e você pode entrar. Você pode fazer igual o filho pródigo. Você pode voltar novamente a caminhar com Jesus. Você pode tirar as coisas velhas da sua vida espiritual, fazer igual Deus quando chamou ali Lázaro, pediu para que tirasse a pedra. Tire a pedra da incredulidade, a pedra da soberba, a pedra da mentira,
a pedra de servir a dois senhores, a querer se acabar de trabalhar e não ter tempo para a família. A tua maior chamada e a tua maior responsabilidade aqui, primeiro você tem que governar bem a tua casa, a tua família. Se você não estiver bem com Deus, se você não estiver bem com a tua esposa, com o teu cônjuge, com o teu marido, com a tua família, tu não vai estar bem no teu trabalho, tu não vai ser uma pessoa próspera. Faz igual o salmista. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. Entrega teu caminho ao Senhor neste momento. Se você se encontra afastado na presença do Senhor, volta para a casa do Pai. Deixa de ver esse mundo de ilusão, onde esse mundo perdido. Qual será a punição do ímpio? Será que você já parou para pensar que este mundo não tem mais o que dar, nunca teve? É uma vida iludida, uma vida soberba, onde você, quanto mais você tem, mais o vazio da alma não é preenchida. Você não consegue entender que só o vazio dessa tua alma, só quem pode preencher é Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te alimentar, possa colocar aquilo que você não pode fazer nas tuas mãos. Mas é necessário você tirar a pedra. É necessário você olhar para o Senhor como teu Deus e Salvador. Depositar tua confiança, assim como o salmista depositou. Assim como Davi depositou. Deposita a tua confiança em Deus. Espera no Senhor. Confia nele, ele vai fazer. Agora se coloca na posição de servo. Vale mais o pouco que tu tem com Deus do que com o mundo. Não troca a tua herança por um prato de lentilha. Se for necessário você perder a cabeça, perca a cabeça, mas não perca a intimidade com Deus. Resista, tenha bom ânimo, tenha uma vida separada, não tenha uma vida de oba-oba, servindo a dois senhores. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Eu vou encerrar aqui esta transmissão, que você possa, ao decorrer da semana, né, se preencher, buscar uma igreja a qual tem um ensinamento bíblico, onde faça você crescer na graça e no conhecimento, não somente nos dons espirituais, mas você tem que crescer na graça e no conhecimento. Uma balança não pode ser mais nem menos. Procure ler e meditar na palavra de Deus. Busque ao Senhor em oração e em jejum. Vá para um culto de uma igreja bíblica, onde a palavra de Deus é mais importante do que os louvores, do que, metas, do que, sei lá, voltas, corrente de oração de voltas, 7 voltas, 7, sei lá. Procure uma igreja séria, a qual vai fazer você crescer. Viva em unidade. Busque ao Senhor enquanto pode se achar. Invocar o nome de Deus enquanto Ele está perto. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua família. Que Deus possa continuar abençoando o teu casamento. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar. Repreender toda palavra contrária. Que as tuas finanças possa ser multiplicada. Mas primeiro multiplica aquilo que terás no céu. Procura primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Bem? Pense nisso e que Deus te abençoe. Paz em Cristo.